E aí, meu amigo, beleza? Como é que você tá? Você que está acompanhando o canal aí, as postagens, os vídeos. Hoje resolvi fazer um comentáriozinho de uma prova recente aí realizada, que foi a prova do agente de atividades penitenciárias do DF. Tá? Enquanto nós não temos aí um gabarito oficial, resolvi fazer um breve comentário a respeito dessa prova. Veja, a prova de língua portuguesa trouxe conhecimentos variados, conhecimentos interessantes ali, tudo dentro do previsto no edital, e uma tentativa ali de fazer algo bastante semelhante ao que a banca CESP e UNB faz. Trouxe aqui então uma espécie de tentativa de gabarito, um gabarito preliminar com as questões comentadas. Espero que isso seja útil para você que fez a prova, que seja útil para você que está estudando aí e que foi lá dar o sangue no dia desse concurso. Então aqui, ó, na sequência que eu tenho, tá, das questões, muito provavelmente é a mesma sequência para todos, pensando nas questões de língua portuguesa, eu vou pegar aqui item por item. Tá? O primeiro item fala a respeito da troca do pronome o pelo pronome aquele, né? Então essa questão está certa porque é simplesmente uma troca de pronomes demonstrativos. Não vai acarretar prejuízo para a correção gramatical, emprego da morfologia aqui, emprego da classe dos pronomes. Depois temos ali a palavra se, tá? Empregada ali com o verbo bitransitivo, subordinar, é uma partícula passivadora, então a frase está na voz passiva. Essa questão aqui também está certa, beleza? É a segunda questão que nós temos ali relacionada a essa prova. A terceira questão, cujo gabarito também é questão certa, tá? Eu trago o seguinte comentário. Como o sujeito do verbo está explícito e anteposto ao pronome, a colocação pronominal é facultativa. A banca pede se você pode trocar o pronome de lugar. E pode, né? É um caso de colocação facultativa, sujeito explícito, próximo ao verbo, colocação facultativa. A questão número 4, tá, que fala sobre o verbo estancar, considerei como incorreta. Por quê? Vou ler para você o comentário. O verbo estancar foi empregado com o sentido de parar, ou seja, é intransitivo. Além disso, o termo um instante foi empregado como uma forma complementar, foi empregado como um objeto direto. Tá? Parece estranho falar isso, mas não está. É um objeto direto do verbo em questão, tá? Mesmo sendo um verbo intransitivo. E então, mesmo que fosse classificado como um verbo transitivo, seu complemento não estaria elíptico. A banca disse que o complemento está elíptico. Não, não está. Está claro ali, tá? Mesmo sendo um verbo intransitivo nesse caso. Então, essa questão está errada. Veja a próxima questão, que também considerei errada. Apesar da redação deficiente, a questão está bem mal redigida, né? Mas o que acontece ali? Fica claro que o autor não faz uma crítica aos outros tribunais, compostos por muitas cabeças, enfim. A crítica recai sobre o juízo que o oficial faz da culpa. Quer dizer, o oficial fala que há outros tribunais e existe, em tese, a colônia penal em que ele é o juiz. E o autor do texto está criticando a atitude desse indivíduo e não dos outros tribunais, certo? Então, por isso que eu considerei essa questão como errada. Vejamos a próxima questão, que seria de número 6, considerei como correta, tá? Por quê? Pela leitura, é possível entender que houve surpresa pelo fato de o condenado não ter tido assegurado o devido processo legal. Caso a banca considere essa questão errada, ela será considerada errada em virtude do termo incomodado. Tá? Por quê? Porque ele não está saliente no texto, então é difícil você inferi-lo. Muito embora, podemos entender que pela sequência do texto ele ficou surpreso e talvez incomodado. Esse incomodado que dificulta talvez a resposta. Então essa é uma questão passível de recurso, caso haja gabarito como certo ou como errado, porque você pode advogar que não houve essa clara intenção de mostrar o incômodo. Próxima questão. Questão, vou dizer, a questão 7, né, ela está errada. Porque não há elementos no texto que indiquem que o condenado seria um militar, tampouco que seria decapitado. Dentro desse texto você não tem essas informações. Então concluir isso, com base no que você leu, seria um erro. Muito bem. Próxima questão. A 8. Essa questão está errada. O texto ficaria incoerente. Só você perceber o seguinte. A palavra não, dita pelo explorador, não é a resposta a uma pergunta, mas é a repetição da resposta que o oficial lhe dera. Posto do modo como a questão propôs, cria-se a impressão de que o explorador responde a uma pergunta do oficial, o que quebra a sequência do diálogo. Então o cara fez uma pergunta, ele respondeu não. Aí o cara repete esse não e aí continua dizendo. Então, escrever daquele modo no discurso
indireto, seria, né, o discurso indireto, quebraria a sequência do diálogo do texto, então ficaria incoerente. Muito bem, próxima questão, que é a questão 9, eu considerei como errada. Por quê? Porque a questão faz menção a um dos personagens do texto, o soldado que estava lá, e não a categoria como um todo, certo? Questão 10, considerei errada. Por quê? Porque a banca diz que é um predicativo do objeto, e não é, claramente. Trata-se de um predicativo do sujeito. Tá? Haja visto o fato de verbo possuir como referente o pronome eu elíptico. Né? O sujeito paciente do termo juiz como um qualificador. Veja só. Então, eu fui nomeado juiz. Eu, sujeito oculto, que não está escrito ali, tá oculto só, fui nomeado juiz. Esse juiz que está ali, desse modo, como o sujeito é paciente, é um predicativo do sujeito. Se estivesse na voz ativa, seria predicativo do objeto, mas a voz é passiva, então é predicativo do sujeito. Tá? Questão, portanto, errada. A 11 eu considerei como certa. Tá? Então, o que acontece ali? O sentido é o oficial é o juiz da colônia penal, ou seja, a colônia penal é o local em que ele atuava em tese como juiz, em que ele fazia valer a lei. Essa seria a ideia. Tá? Depois, 12, considerei errada porque haverá alteração de sentido, veja a mudança. Tendem a não desrespeitar, essa é a forma original, e não tendem a desrespeitar. Mudança de sentido, o advérbio passa a figurar sobre outro verbo. Muito bem. Questão 13, considerei como certa. Trata-se de uma conjunção subordinativa adverbial concessiva, a palavra embora. Então ela emprega um sentido concessivo à sentença, sem qualquer problema. Aí depois, a questão 14, eu considerei errada. A banca Funiversa tentou fazer aqui uma questão que é bem comum à da banca CESP. Pegar uma oração subordinada adjetiva restritiva, por entre vírgulas, transformar em explicativa e perguntar se não muda o sentido ou se não há prejuízo para a correção gramatical ou para a coerência. Então o que acontece? Correção gramatical permanece incólume, não há problemas. O problema tem a ver com o sentido. Vai haver um problema para o sentido, para a manutenção do sentido da sentença. Tá? Então, nesse caso, vai prejudicar a coerência do texto, tendo em vista o sentido original. Portanto, essa questão está errada. A questão 15, considerei como errada também. Tá? O sujeito dessa questão é um sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Tá? E seu sujeito tem como referente o substantivo indivíduos. Tá? Faz parte de um encadeamento argumentativo e o fato de você ter o verbo ali na terceira pessoa do plural não configura como um sujeito indeterminado, porque o seu referente está no período anterior. A questão 16, considerei como certa, tá? Com algumas ressalvas. Vamos lá. Os verbos estão apassivados nas sentenças. A justificativa para passivá-los não é algo muito lógico, tá? Então não quer dizer que aquilo ali não justifica por ele estar passivado. Mas tudo bem. O grande questionamento é quanto ao verbo dissolver, tá? Que pode ser considerado um verbo pronominal essencialmente sem ser uma voz passiva, tá? Poderia ser talvez um reflexivo aqui. Mas é bem provável que a banca tenha dado esse mole e considerado tudo como voz passiva, certo? Então vamos trazer esse gabarito até então. Depois, questão 17, tá? Errada. O sujeito do verbo ser é apenas a oração introduzida pela conjunção que, certo? Então, é raro que se tornem violentos. Esse é o sujeito. A conjunção e que vem depois introduz uma oração coordenada, tá? Que é coordenada a todo esse período anterior. Então, o sujeito é formado por apenas uma oração, tá? Que é a oração introduzida pela conjunção subordinativa integrante, correto? Depois, nós temos ali a questão 18, certa. Tá? O texto é direto e claro e não há erros gramaticais. Você sentiu falta do ponto final ali no fim das frases, tá? É porque o Manual de Redação da Presidência da República não traz esse ponto final mesmo. Foi bem copiada do Manual de Redação essa questão. 19, questão errada. Tá? Emprega-se o termo doutor apenas para quem detiver o título de doutor. Se a pessoa não tiver esse título, você não precisa empregar. 20. A questão está certa. Como se trata de órgãos distintos, tá? O documento correto a ser empregado é o ofício. Beleza? Esse é o comentário da prova. Eu espero que isso tenha ajudado você, pelo menos tirado um pouco da angústia aí, e vamos ver o que a banca vai trazer. Espero que isso ajude. Continue estudando, inscreva-se no canal e já sabe. Força, guerreiro!